Fala, people! E hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem legal. Terceiros molares, ou dente do siso, dentiqueiro, dente do cisne, né? Alguns pacientes. E aí vamos conversar e bater forte na classificação, que é o que mais cai nas provas de residência. Duas classificações mais bem conhecidas. O terceiro molar é um dos últimos dentes que erupciona, ou seja, que aparecem na boca. Geralmente a gente indica a extração deles lá por volta dos 16, 17, mas é esperado que dos 18 aos 25 anos a gente tenha a erupção deles na boca. E hoje, por conta da evolução, antigamente os nossos ancestrais eles tinham até os quartos, quintos molares, né? Só que por conta do fogo, da mudança da alimentação, da menor exigência da mastigação desses dentes posteriores, os dentes de trás, então eles acabaram sendo extintos. Daqui a um tempo, provavelmente, os terceiros molares também já não existirão. Já tem pessoas que nascem, crescem e se desenvolvem sem os terceiros molares. Mas enfim, para quem tem, importante é acompanhar, ver se tem necessidade, se tem indicação para remover ou não. E a classificação ela serve justamente para isso. Primeiro, facilitar a execução da técnica, o planejamento do que tem que ser feito para otimizar essa cirurgia e, principalmente, facilitar também a comunicação entre profissionais. Duas classificações principais. A primeira, a classificação de Winter, é uma classificação que vai relacionar o terceiro molar com o eixo do segundo molar, do dente adjacente. E aí a gente tem basicamente o dente terceiro molar numa posição vertical, quando ele está paralelo ao segundo molar ou dente adjacente. Ele pode estar mesoangulado, ou seja, virado, a coroa dele está em direção ao dente adjacente. Ele pode estar numa posição horizontal, ou seja, horizontal ele está em 90 graus ou perpendicular ao dente adjacente. Ele pode também estar numa posição distoangular, distal. Ele está virado ou a direção da coroa está para o ramo mandibular em relação ao segundo molar. E aí a gente pode ter posições atípicas. O dente está vestíbulo angular, ou seja, a coroa está virada para vestibular, ou lingo angular, ou seja, a coroa do dente está virada para a região lingual, ou seja, para a região contralateral, a região vestibular. E mais incomum ainda a posição invertida, ou seja, literalmente o dente está de cabeça para baixo, tá? Em relação à técnica, em relação à dificuldade, grau de dificuldade em relação à cirurgia e remoção desses dentes, em relação à classificação de Winter, o que a gente tem que pensar? A posição vertical, obviamente, ele está favorável ao eixo de saída, teoricamente a posição mais favorável. Consequentemente, a posição invertida, que ele está de cabeça para baixo, é a posição mais difícil, levando em consideração o eixo de saída do dente. Agora, a outra classificação é de Pell e Gregory, que ela se subdivide em duas. A gente pode ter Pell e Gregory relacionado ao ramo mandibular, ao tanto de inclusão do terceiro molar em relação ao ramo da mandíbula, e a profundidade, ou seja, a relação do terceiro molar em relação ao plano oclusal dos outros dentes. E aí a gente pode ter, em relação ao ramo mandibular, Pell e Gregory, classe 1, classe 2, classe 3, ou em relação à profundidade, profundidade P, posição A, P, posição B, profundidade P, posição C, tá? Então, uma forma mnemônica de vocês aí conseguirem assimilar. Então vamos lá, Pell e Gregory em relação ao ramo mandibular. A gente pode ter classe 1, quando a relação oclusal do terceiro molar, a região da coroa do terceiro molar está totalmente fora do ramo da mandíbula. Classe 1. Classe 2, quando metade ou 2/3 da coroa do terceiro molar estão fora do ramo da mandíbula, ou seja, uma parte do dente está dentro do ramo da mandíbula, então a gente classifica como classe 2. Agora,
quando a maior parte da coroa do dente ou do dente está dentro do ramo mandibular, da metade, um pouco mais da metade, a gente considera classe 3, tá? Então, para facilitar o entendimento, classe 1, 2 e 3 em relação à posição do dente para o ramo mandibular. Agora, se a gente levar em consideração pé e egrégora em relação à profundidade, a gente pode ter profundidade P, posição A, B e C. Posição A, a oclusal, a parte mais superior da coroa do terceiro molar, está no mesmo nível do plano oclusal dos outros dentes. Posição B, quando a faixa oclusal do terceiro molar, ou seja, o ápice, a região mais superior da oclusal do terceiro molar, está entre o plano oclusal dos outros dentes e a linha amelo-sementária desses dentes. Pode considerar o dente adjacente, para facilitar o entendimento. Que é uma posição, a posição B é como se fosse uma semi-inclusão, o dente não está totalmente incluso. E a posição C, quando a coroa do dente, a parte superior da coroa do dente, está abaixo da linha amelo-sementária dos dentes vizinhos. E aí a gente tem os casos de inclusão total. Vamos relacionar isso com a prática clínica. Você paciente, por exemplo, ou você aluno da graduação ou quem está estudando para o preparatório para a residência bucomaxilo. Vamos pensar, se eu tenho um caso de um dente posição 2C, o que é isso? Classe 2, posição C. Classe 2, ele está uma boa parte dentro do ramo da mandíbula, por isso ela é classe 2. E posição C, ele está totalmente abaixo da linha amelo-sementária, então ele está bem incluso. Então, qual é o dente mais difícil que a gente tem dentro da classificação de pé egrégor? Eu quero que vocês respondam aí no comentário. Gostou? Curtiram? Comenta, compartilha. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários e eu aguardo vocês na próxima.